Nessa aula introdutória, vamos abordar conceitos básicos necessários à compreensão da física nuclear. Vamos iniciar falando sobre o átomo de H2, também conhecido como deutério. Ele é constituído de um próton, um nêutron e um elétron. Se descartarmos esse elétron, ficamos com as partículas denominadas núcleons, ou seja, constituintes do núcleo. Os núcleons não são partículas elementares, sendo formadas por partículas ainda menores. Ao unirmos dois quarks up e um quark down, formamos a partícula que conhecemos como próton. Perceba que um quark up tem 2/3 da carga elétrica fundamental de um elétron com carga positiva. Sim, aquela carga que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Já o quark down tem 1/3 dessa carga, porém com sinal negativo. Se somarmos, porém, o valor de todas as cargas de todos os quarks que constituem o próton, teremos o valor 1, e por isso entendemos que o próton tem a carga de um elétron, porém com sinal positivo. Agora, se combinarmos dois quarks down e um quark up, teremos então a partícula nêutron. Se você fizer a soma algébrica agora, você verá que o valor resultante será zero. E por isso nós entendemos que o nêutron é uma partícula sem carga elétrica, ou seja, com carga elétrica neutralizada. Os núcleos atômicos foram descobertos depois da radioatividade. Veja só que ironia do destino. Em 1911, Ernest Rutherford bombardeou uma folha bem fina de ouro com um feixe de partículas alfa oriunda do decaimento radioativo de uma amostra de polônio. Rutherford percebeu que as partículas eram desviadas como mostra essa simulação. Isso levou a concluir que alguma partícula carregada exercia força elétrica em um ponto concentrado do átomo, defletindo assim as partículas alfa. Nascia então o núcleo atômico. Os núcleos atômicos possuem propriedades importantes, como densidade, massa, raio. Sua massa, por exemplo, constitui 99% da massa total do átomo, assim como seu raio, que é da ordem dos fentômetros. É como você pegar uma régua de 1 metro e dividi-la em 1 quatrilhão de pedacinhos. Mas talvez você possa estar até se perguntando: partículas com cargas elétricas de mesmo sinal não sofrem força elétrica repulsiva? Então, como pode prótons que têm cargas positivas estarem confinados num espaço tão pequenininho sem serem repelidos? Para entendermos isso melhor, precisamos conhecer as 4 forças fundamentais da natureza. A primeira delas é a força gravitacional, desenvolvida nas teorias da gravitação universal de Newton e na relatividade geral de Einstein. Vamos normalizar o valor da força gravitacional como valendo 1. A segunda força fundamental é a força eletromagnética. Todas as forças do nosso dia a dia, como tração, atrito, normal, a própria força magnética e a força elétrica, são consideradas forças eletromagnéticas porque se dão pela interação dos elétrons. Mas se compararmos o seu valor ao valor normalizado da força gravitacional, veremos que ela é da ordem de 10 a 36 vezes maior. Isso significa que ela é 1 trilhão de trilhão de trilhão de vezes maior. A terceira e a quarta força são as forças nucleares fraca e forte. Vamos nos concentrar na força nuclear forte, porque ela é a responsável por manter os núcleons coesos e unidos no núcleo atômico. Ela é da ordem de 10 a 38, 100 vezes maior do que a força eletromagnética, porém ela só atua em pequenas distâncias, da ordem de fentômetros. O que acontece, portanto, é uma guerra de forças entre a força elétrica colombiana e a força nuclear. A curtas distâncias, a força nuclear vence. A longas distâncias, a força colombiana acaba vencendo e nós vamos entender como isso acontece. Conforme os núcleos atômicos vão ficando muito grandes, acumulando muitos prótons e muitos nêutrons, seus raios começam a adotar valores da ordem de vários fentômetros, e isso acaba gerando uma certa instabilidade energética nos núcleos. O que você está vendo é um vídeo em time-lapse de uma amostra radioativa emitindo radiação, ejetando partículas de alta energia para todos os lados. Quando um núcleo tem as mesmas quantidades de prótons e nêutrons, eles são estáveis. Mas a partir do momento que o número de prótons aumenta, o número de nêutrons aumentará ainda mais, buscando neutralizar a carga elétrica e estabilizar o núcleo. Em certo ponto, essa estabilização não é mais possível. Vamos usar como exemplo o núcleo de urânio 238. Ele possui 92 prótons e 146 nêutrons.
Seu excesso de partículas, porém, o torna instável e por isso ele precisa ejetar uma partícula denominada alfa, constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Se olharmos bem, veremos que trata-se de um núcleo de hélio. A partir deste processo, o urânio 238 se transforma em um núcleo de tório 234 com 90 prótons e 144 nêutrons. Analisando a fórmula da reação, percebemos que o núcleo tem seu número atômico reduzido em 2 unidades e o número de massa em 4 unidades, em virtude da ejeção da partícula alfa. Este processo é conhecido como decaimento radioativo. Essa é a tabela periódica dos elementos que você conhece da disciplina de Química. Ela nos mostra que núcleos com número atômico Z maiores que 83 são instáveis e radioativos. Porém, você pode estar se perguntando: o elemento césio não foi o responsável por um acidente radioativo em Goiânia nos anos 80? Por que ele não é radioativo na tabela? O césio radioativo do incidente em Goiânia é, na verdade, um isótopo de césio. Isótopos são átomos com o mesmo número atômico Z, ou seja, o mesmo número de prótons. Um exemplo é o césio 132, que ao receber 5 nêutrons, tem sua massa atômica alterada de 132 para 137, porém, com o número atômico sendo mantido. Este isótopo de césio foi o responsável pelo acidente em Goiânia. Temos também os isóbaros, que são átomos com a mesma massa atômica A. Usaríamos como exemplo o carbono 14 e o nitrogênio 14. Perceba que ambos possuem a mesma massa atômica, porém o carbono tem 6 prótons e 8 nêutrons, enquanto o nitrogênio tem 7 prótons e 7 nêutrons. Compreendendo então o que são isótopos e isóbaros, podemos agora estudar o que é conhecido como a tabela periódica dos físicos, a carta de nuclídeos. Primeiramente, nuclídeo é o nome dado a todas as combinações nucleares entre prótons e nêutrons existentes e conhecidos. A carta consiste em um gráfico onde temos o número de nêutrons no eixo Y e o número de prótons no eixo X. Perceba que a reta ascendente que cruza o gráfico representa os nuclídeos com a mesma quantidade de prótons e nêutrons em seu núcleo. Na região superior do gráfico estão os nuclídeos com excesso de nêutrons. Perceba que são os mais abundantes. Na região oposta estão os nuclídeos com excesso de prótons. A legenda classifica em cores os tipos de radiação emitidas por cada isótopo. Em preto estão os nuclídeos estáveis. Perceba então que a maioria dos nuclídeos conhecidos são radioativos. São conhecidos em torno de 1.700 nuclídeos, podendo ser encontrados na natureza os nuclídeos com até 92 prótons. Acima disso, podem ser obtidos somente em laboratórios. Dando um zoom na carta, podemos vê-la em detalhes. Nas linhas horizontais estão os isótopos. Perceba que o primeiro dessa linha é um carbono 8, e ao acrescentar-lhe um nêutron, obtemos o isótopo carbono 9. Nessa linha, portanto, estão todos os isótopos de carbono com 6 prótons e diversos números de massa que caracterizam os diversos isótopos do carbono. Sucessivamente, cada linha representa um elemento específico. Agora, se traçarmos uma reta diagonal no sentido mostrado, encontramos os isóbaros. Se acrescentarmos, por exemplo, um próton ao boro 15, encontraremos um carbono 15. Perceba que ao longo dessa seta, todos os nuclídeos têm a mesma massa atômica, porém são elementos diferentes. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os nuclídeos radioativos, você pode entrar no site da Agência Internacional de Energia Atômica e baixar a carta de nuclídeos digital, onde estão catalogados todos os nuclídeos conhecidos atualmente. Você também pode conhecer as diversas aplicações da física nuclear nos diversos nichos da atividade humana.